Boa noite a todos. Esse tema, ele é extremamente belo, instigante e por algumas várias vezes em que eu tive oportunidade de abrir o assunto, não só em casas espíritas, mas inclusive também com pessoas de outras formações religiosas ou até pessoas que não têm uma crença definida, a gente sente que a beleza do tema está exatamente na praticidade em se tentar entender por que vias o ser humano tem desvios, transtornos, geralmente entendidos como emocionais, como psicológicos, mas que, de uma forma bem clara, tem raízes na química do nosso organismo e tem raízes maiores em energias universais que, de certa forma, se comunicam e se traduzem por mudanças na própria química do organismo, podendo trazer diferentes tipos de comportamento. É muito importante, para que a gente possa discorrer sobre o assunto, que a gente tente colocar alguns termos de uma forma mais uniforme, mais homogênea para nosso entendimento. E eu vou chamar de transtorno mental todo e qualquer tipo de variação do que nós chamamos de comportamento normal. E para que eu entenda o que é um comportamento normal, eu tenho que tentar fazer com que a discussão se faça sobre normalidade. Vamos tentar entender como normal um perfil de comportamento, uma forma de se sentir a si mesmo e o mundo dentro daquilo que nós chamaríamos de uma média, em que as pessoas se sentem equilibradas, conseguem conviver com a própria intimidade, conseguem conviver socialmente, desempenhando papéis dentro da sociedade. Pode ser o papel do pai, o papel do filho, o papel do esposo, da esposa, do orientador educacional, que é o professor, e assim por diante. Se dentro de um comportamento médio existe equilíbrio, existem interações favoráveis, eu vou dizer que o comportamento mental desse indivíduo, daquele grupo, daquela população, é normal. Tudo aquilo que foge do equilíbrio poderia ser entendido, então, como um transtorno mental, seja na esfera do pensamento, seja na esfera do humor, seja na esfera também de comportamentos. Falando de formas mais práticas, se eu estou reagindo hoje com uma mudança do humor, onde eu tenho melancolia, entristecimento, eu chamarei de transtorno do humor aquele tipo de comportamento melancólico ou de tristeza que não seja resolvido dentro dos meus próprios recursos internos. Um exemplo claro: se eu perco uma pessoa querida, pela tristeza, pela saudade, mergulho num período de entristecimento maior, mas dentro de tudo aquilo que eu tenho de preparo pessoal, de convicções, de religiosidade, o tempo passando, a tristeza diminui e eu vou readquirindo as minhas rotinas de vida, então eu não estarei me permitindo adoecer mentalmente. Eu não chamaria uma situação dessa de uma depressão, por exemplo, ok? Porém, se em detrimento do luto normal, o indivíduo não consegue voltar às suas atividades usuais, não consegue redescobrir a alegria na vida depois da perda de um ente querido, eu terei nessa pessoa um distúrbio mental do tipo depressivo e que, na incapacidade de solucionar sozinho, nós poderíamos admitir que essa pessoa está desenvolvendo uma patologia, uma doença do
humor que estaria dentro de um dos vários tipos de transtornos mentais. E hoje, se nós analisarmos a estatística de mundo, nós temos na depressão, que seria exatamente então aquela tristeza que não passa, aquela situação de desesperança, de uma melancolia permanente, em que as pessoas perdem a própria vontade de viver, nós temos mundialmente, na depressão, o grande mal do século XXI e que aumenta dia a dia, em pleno século XXI, diante de toda a nossa tecnologia e talvez até favorecido por ela, uma vez que nós temos hoje cada vez mais elos de fragilidade, principalmente quando nós analisamos os elos da mídia social, os elos do Facebook, do Instagram, e temos cada vez mais pessoas isoladas, mais pessoas solitárias, mais pessoas vivenciando, então, solidão. Isso, aparentemente, no mundo todo, acontece com países pobres, com países ricos, com todas as raças e, inclusive, em todas as idades. É crescente e preocupante o número de pessoas que, dentro de quadros depressivos, têm caminhado para o suicídio, para o autoextermínio, em idades tão jovens como a adolescência. Eu acabei de chegar agora há 2 semanas de um congresso médico muito interessante, porque é um congresso que trata de cérebro, comportamento e emoções. E durante uma manhã inteira, nós fizemos parte de um grupo de discussão orientados por alguns pesquisadores do Canadá e dos Estados Unidos, mostrando o que nós hoje vivenciamos de transtornos mentais a partir da nova ordem social dentro do usufruto permanente das mídias sociais. E os dados são muito interessantes. Vocês têm noção de qual é a única mídia social que trouxe para as populações presentes melhora do humor, melhora do autocontrole, melhora da interatividade entre pessoas de vários grupos sociais? Só uma, o YouTube. Por quê? O YouTube é apenas fornecimento de conteúdos. Vai quem quer e vai ver o que quer. Como é fornecimento de conteúdos, ele passa pela discriminação de vontade pessoal. Nas mesmas pesquisas, quando nós analisamos a frequência de transtornos mentais, não só depressivos, não só com ênfase em incremento de suicídios, mas inclusive também um grande aumento de surtos psicóticos, esquizofrenia, surtos de bipolaridade. Nós temos aí os 2 grandes movimentos de mídia social que hoje, desde que praticados 2 horas ou mais por dia, foram realmente analisados como causa de distúrbios sociais na evolução de populações presentes, principalmente o Instagram e o Facebook. Por que isso? Porque, na verdade, tanto o Instagram como o Facebook, por mais que possam ser utilizados de forma produtiva, ética, na maioria das vezes são mídias sociais que nos fazem sair do foco da transparência interpessoal, das relações de ética e de, por assim dizer, amadurecimento por convivência real e passamos a viver principalmente dentro de uma convivência social fantasiosa, onde não há toque, onde não há frustração real e sim uma vivência de fantasia. Um desses professores, ele trouxe um estudo muito interessante, mostrando por que o mundo hoje adoeceu, por que os transtornos mentais explodiram a partir do surgimento da mídia social. E ele trouxe um dado muito interessante.
Vocês já se lembram da televisão, da leitura, ou eventualmente alguém teve a oportunidade de ver, como é que é um bando de chimpanzés? Quantos indivíduos, no máximo, podemos ter dentro de um bando de chimpanzés? Alguém tem noção? 60. No máximo, o bando de chimpanzé tem 60 indivíduos. Por quê? Porque, do ponto de vista cerebral, neurológico, um chimpanzé, ele só consegue guardar, conhecer, confiar, gostar de mais 59 indivíduos. Portanto, saindo dos 60, ele não consegue saber se é confiável, quem é. O ser humano tem estrutura cerebral, mental, para confiar, gostar e conhecer de 150 pessoas, no máximo. Tudo aquilo que foge de 150, nós não dominamos. E o que dizer, então, de alguém que diz, eu tenho 1000 amigos no Facebook, eu tenho 5.000 amigos no Instagram, no Facebook. Compreendem? Nós estaremos, então, tentando justificar todo o empobrecimento das relações interpessoais, do choro, do abraço, da alegria, do compartilhamento de sucesso, de insucesso, por uma fantasia em que eu me sinto amigo de pessoas que, na verdade, se eu cair doente, não querem nem saber. Ninguém vai se deslocar, né, de locais distantes de comunicação de mídia social para estarem corpo a corpo me ajudando na minha doença presente. Os transtornos do humor ou transtornos mentais que também existem podem ser transtornos de pensamento. O ser humano, ele pode ter, por razões quaisquer, falhas na lógica do pensamento e, acreditando em pensamentos fantásticos, fantasiosos, nós temos então, quando isso é persistente, os chamados surtos psicóticos. O surto psicótico tradicional, ele é mais percebido nas pessoas ou nos pacientes que têm deformidades na química cerebral e que se manifestam essas alterações por uma perda do senso de realidade. Ou seja, o pensamento de um esquizofrênico, o pensamento de um psicótico, ele está fora da realidade. Ele não é concatenado com conveniências sociais, com conveniências de tempo, e, portanto, eu posso, num surto psicótico, pensar que eu sou Jesus Cristo, que eu sou o diabo, eu posso pensar que eu sou um animal. Eu posso, logicamente, dentro da minha fantasia, dentro da minha psicose, edificar ações, interpretações e, o que é pior, convivências fantásticas, fantasiosas, que podem colocar em risco não só a minha integridade pessoal, mas, eventualmente, também a própria integridade, a própria vida de outras pessoas. Para algum de vocês aqui, independente de vivência profissional, que tem conhecimento de amigos, de vizinhos ou mesmo parentes que têm, por exemplo, surtos psicóticos, nós temos situações em que pode haver agressão física, pode haver, nos delírios e alucinações, situações de grande constrangimento. Ok? Por último, eu não posso deixar de citar também, dentro de transtornos mentais, os distúrbios de comportamento, em que tanto podem ser motivados pelos próprios pensamentos desajustados, pelo próprio humor desajustado, mas nós podemos ter, dentro de extremos de distúrbios de comportamento, pegando, por exemplo, o gatilho da depressão, o próprio suicídio, o próprio autoextermínio. Quando nós analisamos o porquê de tanta diversidade de transtornos mentais, nós temos explicações do ponto de vista físico, nós temos explicações do ponto de vista químico e parte
parte importante de todos os pacientes estudados ficam sem explicação quando essa explicação se restringe a uma visão física, uma visão fisiológica, uma visão cartesiana da causa desses transtornos mentais. Para que nós possamos ter um raciocínio de entendimento, eu vou dividir então os transtornos mentais de uma forma bem didática. Eu posso ter um transtorno mental passageiro e eu posso ter um transtorno mental permanente. Um transtorno mental passageiro, ele pode ser, por exemplo, desencadeado por situações passageiras, transitórias. Exemplo, por situações quaisquer, eu posso ter uma exposição à bebida alcoólica e vai, logicamente, transformar o meu senso de conveniência, de sociabilização, e, alcoolizado, eu posso ter distúrbios do comportamento. Eu posso ter distúrbios mentais temporários e passageiros, quando, por exemplo, como citei nos quadros de depressão, eu tenho uma perda bastante importante de grande significado afetivo. Eu vou até pegar esse exemplo para estender para a compreensão daquilo que é permanente. Se eu tiver 100 mães que assistam o assassinato dos seus 100 filhos, eu não terei necessariamente 100 mães deprimidas. Eu não terei necessariamente 100 mães suicidas. Eu terei certamente 100 mães com transtornos mentais do humor, como melancolia, tristeza, desespero. E eu vou ter ao longo do tempo evoluções diferentes entre diferentes pessoas. E essas diferenças poderão ter uma base genética. Algumas pessoas já nascem com uma estrutura mental mais resiliente, de maior força e poder de superação. Isso é genético e isso é também transmitido por aprendizado para a nossa prole. Depois eu vou falar um pouquinho sobre esse conceito que a gente chama de epigenético. É bem legal isso. E é aí, na epigenética, que nós temos hoje estudos muito interessantes dos elos da espiritualidade e as transformações de comportamento que podem ser passadas adiante para os nossos descendentes. Nesses casos, na citação que eu dei das várias mães, eu posso ter uma evolução favorável ou desfavorável pelo perfil religioso de cada um, pelo perfil de crença. Eu posso ter evoluções favoráveis ou desfavoráveis na dependência do apoio que essas mães vão ter depois que perderam seus filhos assassinados. Todas as pessoas expostas a graves perdas e que não têm uma cadeia de proteção, de relacionamentos de suporte, certamente terão mais chance de fragilidade, de desespero e de evoluírem, por exemplo, para a depressão doença. Por mais questionável que seja, pegando esse exemplo, nós só falamos de doença depressiva depois que passa o período que nós chamamos de luto, que em média dura 6 meses. Toda pessoa, depois de 6 meses de uma grande perda, que não consegue levar a vida adiante, nós temos que estar desconfiados que, além da perda, ela pode estar também desenvolvendo um quadro depressivo. Pegando esse exemplo, então, eu quero que vocês entendam que se o meu distúrbio mental ele é passageiro e eu soube buscar soluções para o alcoolismo, para a dependência da cocaína, para a dependência da heroína, do crack, se eu soube buscar soluções para os desenlaces afetivos, para os descasamentos, para as partidas de pessoas queridas, se eu soube redescobrir um papel para a minha vida quando eu perdi o emprego e não sabia mais o que fazer, né, como sobreviver financeiramente, todas essas situações, sendo temporárias e transitórias, permitirão
que o meu distúrbio mental também seja temporário, transitório. Quando eu falo de distúrbios mentais que são permanentes, aí eu teria que citar principalmente os deprimidos que já nascem com a história da depressão por determinação genética. Nós chamamos esses deprimidos de deprimidos endógenos. São pessoas que geralmente têm na própria família casos mais sérios de depressão, inclusive com alguma frequência de suicidas também. Isso tem que ser muito claro. O filho de pais deprimidos tem maior chance de se tornar deprimido também, não só por vivências de aprendizado no ambiente depressivo, mas inclusive também por predisposição dos genes, dos cromossomos daquela família, tá? Se nós falarmos na chamada depressão bipolar ou transtorno bipolar do humor, em que a pessoa uma hora está muito triste, outra hora está eufórica, cicla da noite por dia, semana a semana, mês a mês, o distúrbio de bipolaridade é uma doença, é um transtorno mental que envolve humor, envolve pensamento, envolve comportamento e é e será sempre permanente. E olhem bem, buscando a análise de causas, como é importante o entendimento da vivência individual, principalmente na primeira infância, tá? Hoje, os estudos mais modernos comprovam que a imensa maioria dos esquizofrênicos e dos psicóticos bipolares, eles têm os seus primeiros surtos na vida adulta, mas a grande maioria tem uma história na primeira infância de grandes choques emocionais, principalmente abuso sexual infantil, exposição à dependência química, seja da própria criança, do jovem, do adolescente, do pré-adolescente, ou também dos próprios pais ou responsáveis. Então, toda criança abusada sexualmente, toda criança ou pré-adolescente exposto precocemente à dependência química, isso inclui também o alcoolismo, tem uma maior chance de, ao longo da sua vida, de se transformar em pessoas com esquizofrenia ou surtos psicóticos. E, por mais que eu tente compreender a totalidade do porquê que as pessoas evoluem com esses distúrbios mentais, principalmente aqui os distúrbios mentais permanentes, nós sempre teremos uma parcela de aproximadamente 40% dessas pessoas em que nós não conseguimos uma explicação clara. Nesse momento, os estudos espíritas, os estudos do kardecismo, principalmente nas suas bases científicas, têm mostrado explicações extremamente plausíveis. Existem estudiosos que, independente da sua crença religiosa, têm usufruído, têm usado de técnicas de regressão a vidas passadas. E, inclusive, alguns na linha da psicologia tradicional, da própria psiquiatria tradicional, têm usado a hipnose para regressão a etapas anteriores dessa vida e, principalmente, através dessa hipnose, regressão a vidas passadas. Não sei se já ouviram falar, tem um livro bem tradicional sobre o assunto, muitos mestres, muitas vidas, não sei se tiveram a oportunidade de ler, se não vale a pena, muitos mestres, muitas vidas, em que um psiquiatra norte-americano começou a perceber que alguns dos seus pacientes psicóticos, alguns dos seus pacientes com quadros de pânico, alguns pacientes com fobia, pacientes com depressões mais graves, inclusive bipolares, em situações de regressão,
passavam a vivenciar situações de traumas acontecidos obrigatoriamente em vidas passadas. Exemplo, uma pessoa com fobia de lugar fechado, claustrofobia, que não conseguia ser produtiva no trabalho, não conseguia entrar num elevador, não conseguia estar em ambientes com excesso de pessoas, na regressão por hipnose, conseguiu identificar o momento em que foi assassinada por asfixia, em uma situação 200 anos antes da data da consulta. A identificação da asfixia e do momento do assassinato traz para aquele paciente a clarividência de que vivências de outras vidas marcam o nosso perispírito, marcam não só o corpo que ali sofreu um trauma, mas espiritualmente, em novas reencarnações, nós trazemos conosco tanto marcas ruins como essa do exemplo, como, graças a Deus, marcas boas que podem transformar uma série de desvios de conduta anteriores. Estudando do ponto de vista da regressão e compreendendo vivências que só podem ser explicadas em vidas passadas, de uma certa forma, confirmando a nossa crença na reencarnação, nós temos hoje uma série de trabalhos mostrando dentro da casa espírita que muitos dos transtornos mentais permanentes têm a sua origem em comportamentos patológicos de vidas passadas. Muitos dos oligofrênicos, não sei se vocês se recordam daquelas pessoas que nascem já com deficiência mental, pessoas que têm uma série de limitações para exposição de palavras, para se alimentar, para se cuidar. Essas pessoas, muitas das vezes, têm hoje um cárcere no corpo, no cérebro, adquirido principalmente por vícios de vidas passadas. Existem relações de causa e efeito, onde em vidas passadas, pessoas profundamente viciadas em alcoolismo, viciadas em outras drogas, muitas das vezes pessoas com compulsões sexuais, inclusive patológicas, essas pessoas, depois que desencarnaram, reencarnaram com travamentos espirituais, vamos por assim dizer, amarras de perispírito, e passam por toda essa vida com limitações no seu comportamento mental e só vão se libertar depois do desencarne, tendo oportunidade em novas reencarnações de poderem reencarnar de uma forma livre dessas amarras. Todos os estudos, inclusive hoje, realizados principalmente por estudiosos do kardecismo, têm mostrado que, direto ou indiretamente, esquizofrênicos, oligofrênicos, psicopatas que têm comportamento patológico, inclusive social, trazem marcas de sofrimentos provocados a eles sem serem superados em vidas passadas ou provocados por si mesmos a partir de comportamentos pessoais, principalmente danosos ao outro, danosos à sociedade. E uma pergunta que a gente sempre faz é o seguinte, essa pergunta muitas vezes feitas, essa pergunta, por exemplo, para o Divaldo Pereira. O que nós podemos fazer, então, por um indivíduo que traz hoje amarras de vidas passadas, encarcerado dentro de uma esquizofrenia, encarcerado dentro de uma psicose maníaco-depressiva, encarcerados dentro de uma paralisia cerebral, encarcerados dentro de limitações para a vida social? A medicina tradicional muito pouco oferece para essas pessoas.
as medicações ou os tratamentos alternativos que nós, na medicina convencional, podemos oferecer para esses pacientes, nada mais são do que medicamentos ou tratamentos alternativos que tentam diminuir o sofrimento pessoal, amenizar o grau de tensão e de angústia individual. Nós conseguimos acalmar o surto psicótico, nós conseguimos melhorar o poder de filtro dessas psicoses. Mas a resposta do Divaldo Pereira foi aquela que mais me trouxe, por assim dizer, alento. Se nessa encarnação existe um resgate de tudo aquilo que não foi bem feito ou conduzido em vidas passadas, nessa encarnação, para esse indivíduo, o nosso único e, vamos por assim dizer, necessário caminho é o apoio das redes sociais, o apoio das redes de suporte e, principalmente, a oração. É claro e nítido que o poder da fé, o poder da oração, acalma o surto psicótico quase como que um comprimido antipsicótico. O poder da oração, principalmente da família, o poder de transformação do comportamento agressivo num comportamento socialmente mais aceito, ele está bem definido por todos aqueles que se dedicam a um trabalho espiritualista, a um trabalho usufruindo do poder do passe, da leitura dignificante e, principalmente, se nós pudermos formar em volta desse paciente, desse doente psicótico, uma corrente de orações em que nós tenhamos, então, ações não diretamente na química corporal, mas ações na energia espiritual que vai afetar positivamente o próprio perispírito também. E aí vem um novo conceito que me deixa profundamente surpreso e feliz. De um lado, a ciência tradicional, não ligada a conhecimentos espiritualistas, tem mostrado hoje que o bom comportamento alicerçado em bons propósitos, dirigidos para o bem, para a ética, para o respeito entre seres humanos, se ele é possível e aplicado e vivenciado por um indivíduo portador de distúrbios mentais, transtornos mentais permanentes, esse comportamento, desde que duradouro, ele interfere com a química do próprio organismo, e essa interferência, desde que duradoura, modifica os genes desse indivíduo, podendo modificar aquela carga genética patológica de uma esquizofrenia, de uma psicose maníaco-depressiva e de várias outras patologias. Não sei se vocês entendem. O conceito tradicional é que se eu nasci com um gene para esquizofrenia, eu vou passar aquele gene para os meus filhos dentro de uma possibilidade estatística. O que se vê hoje, e o nome disso é epigenética, é que eu posso influenciar, mediante bons pensamentos, mediante oração, mediante bons propósitos e boas ações, o meu gene, a minha carga cromossômica, e passar o meu aprendizado para os meus descendentes. Compreenderam? E é aí que nós temos o elo maior entre a espiritualidade e o poder da fé, o poder do passe, o poder da oração,
transformando o organismo aqui e agora, e mais do que isso, abrindo canais de longo prazo para que esse indivíduo possa, inclusive, estar transformando também o horizonte de possibilidades dos seus próprios filhos, netos e assim por diante, tá? Ou seja, o conhecimento dessa nova ciência, que é a epigenética, abre as portas para que nós possamos compreender por que vias, por que caminhos, por que mecanismos nós podemos curar, nós podemos fazer o bem e transformar pela fé, pelas convicções de responsabilidade espiritual, a doença que até então era tida como incurável e irreversível, quando eu falo de transtornos mentais permanentes. O que é mais importante e belo, então, nessa situação, é que nós somos obrigados a aceitar que não existe situação incurável, tanto na ótica individual, mas principalmente quando nós olhamos para uma ótica mais de inter-relações, uma ótica mais social entre várias pessoas. Ou seja, o poder da fé, quando numa situação de união de povos, união social, transforma indivíduos doentes e tem o poder da cura. E isso é o maior chamamento, é o maior chamariz para que nós nos dediquemos não só ao conhecimento da fé espírita, mas principalmente da prática, através da oração, através do culto, através da leitura dignificante, para que nós possamos nos fortalecer para tratar as nossas próprias dores, os nossos próprios e pessoais transtornos do humor, do comportamento, do pensamento, mas de uma forma belíssima nós temos o poder de passar para frente, de irradiar essa capacidade de fazer o bem, não é? Ou seja, não há transtorno mental que seja permanente, desde que os esforços espirituais para combatê-los sejam, esses sim, permanentes. E, logicamente, quanto mais união, quanto mais dedicação de grupo nós tivermos, nós teremos, então, força, poder para transformar indivíduos, sociedades, país e assim por diante. O meu convite a vocês, a partir desse bate-papo, desse diálogo, é que nós realmente entendamos bem que os transtornos mentais têm raízes, mas essas raízes também sofrem influência da espiritualidade e nós temos a condição de mudar todos os resultados que tradicionalmente são bastante pouco estimulantes quando nós olhamos apenas com a visão tipicamente fisiológica, tipicamente cientificista que ainda prevalece no mundo de hoje. Ok? Quero agradecer a paciência de vocês e temos até um tempinho para um diálogo, né? Se alguém quiser fazer alguma consideração. Sim, senhora? Não sei se eu vou conseguir me explicar, mas sem essa visão aí, assim, que a gente teve agora, né, esse quadro mais científico, mais aprofundado que seria o transtorno, a gente vê muito nas casas espíritas o pessoal tratando a esquizofrenia simplesmente como um caso de obsessão. Sim. Certo? É o caminho? Foi muito importante a sua fala. Como o tema é muito vasto, eu, logicamente, teria, sim, uma série de complementos para colocar, mas eu poderia pegar do teu exemplo para dizer o seguinte: quais são os possíveis caminhos e mecanismos pelos quais a espiritualidade, no seu sentido negativo, estaria influenciando na mente, no nosso espírito, provocando transtornos mentais. É a corrente contrária. Assim como eu enfatizei o trabalho espírita positivo, dignificante, que nos leva para cima, para uma iluminação, nós sabemos hoje que muitos de nós,
devidamente fragilizados por questões quaisquer de vida, nós nos tornamos para-raios para energias negativas. E hoje, a correlação mais direta entre o psicótico, principalmente o esquizofrênico, e a espiritualidade, por assim dizer, no sentido de ter a capacidade de influenciação negativa, está ligada ao vampirismo e também aos obsediados. E essa é a justificativa pela qual o poder da fé e da oração tem valor terapêutico. Porque para obsediados, para obsessores, para o fenômeno da obsessão como um todo, o único, por assim dizer, tratamento que pode mudar a evolução dessa relação patológica é o poder da fé e da oração. Não é? O vampirismo, ele também seria, num nível de obsessão mais profundo, uma situação em que você tem transtornos psicóticos, mas que impõem um alto risco de morte para o seu organismo. Ou seja, muitas das vezes a obsessão sai, vamos por assim dizer, daquele patamar de uma condução para situações não sociais, né, de agressividade, por assim dizer, menor, mas inclusive para delírios e alucinações em que o indivíduo pode até se matar ou matar terceiros. Tá? No vampirismo isso é, por exemplo, mais intenso e mais grave. Doutor Marcos, Oi. pode também haver a auto-obsessão, né? Sim. Que nesses casos que a pessoa traz do passado, né, as lembranças, né, de traumas ou de próprios... Sim, são pessoas que não conseguiram, no desencarne, esquecer. São pessoas que tiveram marcas, geralmente graves e profundas, em vivências anteriores e que na nova vida, na nova reencarnação, revivem situações que não fazem parte da realidade de agora, mas o nível de sofrimento é praticamente o mesmo, né? E isso geralmente acontece quando você tem também ao seu redor espíritos facilitadores de que essas lembranças sejam mantidas, geralmente que buscam vingança, que trazem ainda uma convivência de inveja e geralmente espíritos não encarnados, né? Desencarnados que seguem conosco, geralmente gente que sofreu nas nossas mãos, né? Doutor Marcos, que bom ouvi-lo. Meu nome é Viegas. Eu quero voltar à hipnose. Quando o senhor falou do tratamento através da hipnose, da regressão, eu fico imaginando que provavelmente o condutor estaria estudando junto da família o cliente dele. Por exemplo, o meu pensamento é esse. Quando se manifestou a primeira vez? Ele era criança. Então, no processo de hipnose, ele iria trabalhar com esse limite de idade? Na verdade, existem experimentações variadas. O autor do Muitos Mestres, Muitas Vidas, Brian Weiss, ele era um terapeuta e nada crente. E o trabalho dele era um trabalho individual, só com adultos. Agora, existem vários trabalhos que também incluem gnose e crenças, em que você tem trabalhos com crianças envolvendo necessariamente pai e mãe, famílias, para tentar entender alguns comportamentos. Todos vocês, pais e mães, né, sabem lembrar de situações dos filhos que choram e choram e choram, e a gente gás, fome, põe para mamar e chora. Muitas das vezes são crianças que são médiums videntes, estão visualizando uma gama enorme de espíritos que nem sempre estão trazendo imagens positivas e, na verdade, a própria hipnose dessas crianças, quando adultos, consegue trazer para o momento da infância e para vidas anteriores. E aí há um reconhecimento de entidades que estão juntos, encarnados ou não, né? É muito comum o irmão algoz que encarna junto e que é um obsessor. Muito comum, né? Tá?
riquíssima, né? Vamos dizer, a gama de possibilidades, desde que a gente admita que o poder da energia mental e da fé, tanto para o bem como para o contrário, né, são absolutamente presentes nas nossas vidas de forma eterna. E a gente tem que saber, conhecer um pouquinho desse poder, dessa energia, para que a gente possa tentar canalizar para o bem. Isso é bem natureza, né? O pior veneno, devidamente usado, é o melhor dos medicamentos. Não é? Alguém mais? Laurence? Quero fazer uma pergunta. O sonambulismo pode ser um transtorno mental? Existem muitas causas de sonambulismo, muitas. As principais causas de sonambulismo, vocês lembram o comportamento do sonâmbulo? Ele dorme e ele faz uma série de sequências de atos sociais. Ele sai da cama, ele vai na cozinha, ele faz comida, dormindo. E há sonâmbulos que inclusive saem de casa, fazem coisas e voltam. O sonambulismo, a luz espírita, o espiritualista, ele realmente é um espírito que está viajando. Ele está tentando fazer, né, vamos por assim, se separar da matéria para vivenciar situações à distância muito comuns. Os desdobramentos, por assim dizer. O desdobramento parcial é um sonambulismo. Tá? Agora, isso não necessariamente é um significado de doença. Agora, na maioria das vezes, pelo próprio risco que pode impor para aquela pessoa, para quem está junto, é sempre importante, né, ser trabalhado pela área médica e, se possível, pela área espiritualista também. Tá? Bom, eu quero agradecer então novamente a oportunidade e, conforme foi citado, à disposição de vocês para futuros bate-papos por aqui e nas quintas-feiras, para as pessoas que têm necessidade, né, de consulta clínica e não estão conseguindo aí pelas vias formais um atendimento digno, vocês contem comigo aqui, com o Renner e a nossa equipe de trabalho, tá bom? Muito obrigado. Fala, Paula. Aquela expressão de carinho. Para aqueles que se sentem vaidosos, qualquer coisa envaidece. Mas para aqueles que já trazem o dom da simplicidade, pode ser ovacionado que isso só tem o sentido de realmente de gratidão, né? Então essa é a nossa intenção, Dr. Marcos. Muito grato por tudo. Para a gente provavelmente conseguir ter todos esses ensinamentos que o senhor passou nessa noite, provavelmente pela nossa faixa etária que estamos aqui, a gente teríamos que estudar o resto da encarnação e não muitos anos. Não conseguiríamos, né? Mas a gente tem amigos, né, que estudam e fazem isso por nós e nos trazem assim, de bandeja, né? Com muito amor. Então, nossa gratidão a todos vocês. Como toda essa terapia que nosso querido amigo Marcos Alvenaí trouxe para nós, a gente sabe que a nossa casa, graças a Deus, dispõe de todas essas terapias que foram mencionadas. Né? Porque nós temos tratamentos, medicamentos alopáticos, médicos, fitoterapeutas, né? Trabalha com fitoterapia, é isso mesmo. Temos os psicólogos na casa, temos atendentes fraternos que atendem em nome do Cristo. Temos, enfim, a terapia do passe, a terapia desobsessiva, a terapia da boa leitura na biblioteca, a terapia em grupos que nós dispomos, para aqueles que não sabem, mas nós temos o trabalho com os dependentes químicos na terça-feira, todas as terças, das 19h30 às 21 horas, onde há toda uma terapêutica de trabalho também com essas pessoas que passam por transtornos mentais, né? E que recebem também da nossa casa a contribuição. Então, a nossa casa dispõe de toda essa terapêutica que foi colocada. Basta que a pessoa traga em si a predisposição em reconhecer a própria sombra e buscar ajuda. Porque ninguém se liberta se achar que é livre.
mas aquele que se vê algemado em si mesmo, na sua problemática interna, nas suas deficiências e transtornos mentais, esse sim já consegue vislumbrar que precisa de ajuda. E para isso nós dispomos de toda essa equipe de encarnados, profissionais, pessoas de corações generosos e também da espiritualidade amiga. Porque todos nós que aqui trabalhamos estamos sob a influência, sob a ajuda do nosso terapeuta superior, que é o nosso querido Mestre Jesus, que é terapeuta e médico nosso por excelência, que sem ele nada podemos, mas com ele tudo conseguimos realizar. Então nós dispomos de oração, a casa para aqueles que necessitarem de todo tipo de tratamento que aqui existe. Nós agradecemos novamente, Dr. Marcos, e vamos fazer a nossa prece para finalizar a nossa reunião. Aqueles que desejarem tomar o passe, após a prece, os médicos estarão ali para poder colaborar com a espiritualidade amiga. O Renner fará a prece de encerramento. Nós agradecemos a presença de todos vocês, agradecemos os corações que nos ouviram, os ouvidos que estiveram atentos, e que todos retornem aos seus lares em muita paz. Só fazendo uma edificaçãozinha, só a regressão de memória, que foi citado aqui, que nossa casa não faz, né? Porque precisam de profissionais qualificados para isso, e nós não temos, e pela própria doutrina também, que a doutrina espírita, nós não utilizamos a regressão, a hipnose ericksoniana, outras hipnoses, né? Só essa correçãozinha ficou para a gente entender, tá bom? Vamos à nossa prece. Agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, os ensinamentos da noite, que falam fundo ao nosso espírito, trazendo todo esse trabalho que a espiritualidade já vem sendo feito e está fazendo nessa casa, com centenas de casas que visitamos pelo Brasil. É um trabalho imenso que a espiritualidade está se empenhando, devido à gama e às próprias estatísticas que aqui foram colocadas desses transtornos, que ora físicos, ora espirituais, ou concomitantes com várias comorbidades diversas que a espiritualidade tem trazido. Esse grande trabalho de amor, de dedicação. E parafraseando o nosso querido companheiro Haroldo Dutra, ele disse que a transição planetária que estamos vivendo não é uma transição física, mas é uma transição moral, é uma transição espiritual. E todos nós estamos vivenciando uma ansiedade aqui, outra ali, uma situação angustiante aqui, outra ali, um sentimento de desequilíbrio aqui, outro ali. Então precisamos nos unir. A ciência, que foi colocada aqui, a espiritualidade, como eu disse, são centenas de espíritos amigos, equipes inteiras trabalhando com esse objetivo de minimizar o número de suicídios, que já nesse ano passou de 800 mil. Então a gente precisa se empenhar, dando sentido a essa vida desse ser humano, espiritualmente aqui reencarnado num processo provacional ou expiatório, seja qual for. Então vamos unir os nossos sentimentos. Aqui fica o nosso pedido e fica também a nossa convocação daqueles que têm afinidade, daquele que já predispõe na sua boa vontade. Às vezes não tem aí um curso de psicologia ou de psiquiatria, ou de medicina, ou de qualquer outro, mas tem o seu amor, tem a sua vontade, o seu querer em ajudar, em apoiar. Então envolvam-se espiritualmente, porque não faltarão e nem faltará auxílio espiritual, intuições, quadros mentais positivos,
envolvimentos desobsessivos em todas as ordens. Fica aí o despertar para cada um de nós, nesse momento de lucidez espiritual que estamos passando, convocando-nos em nossos corações para exercermos a nossa mediunidade, exercermos a nossa vontade em favor de nós mesmos, porque ao fazer ao outro estamos fazendo em primeiro lugar para nós, no processo regenerador. Que Jesus, o terapeuta maior, esse que é o nosso Senhor, nos envolva em sentimentos, nos envolva em pensamentos, que as nossas atitudes e as nossas ações possam corroborar com o que a espiritualidade espera de cada um de nós. Que Jesus, então, abençoe a cada coração que encarnar. E essa gama de espíritos que chegam com transtornos diversos, ainda vivendo situações traumatizantes do seu passado aqui na Terra, recebam de nós o nosso acolhimento, do nosso coração, e recebam a nossa prece como luz, acalmando as suas mentes, como amor, apaziguando seus corações e suas emoções, não só hoje, não só agora, mas para todo sempre. Que assim seja.